Amém, testemunho, paz seja Jesus. Salve os irmãos da paz, Senhor, amém? De pé esta noite, vamos receber o homem que vai estar trazendo a mensagem para nossos corações, a parte do céu, amém? Senhor Deus Pai, aqui está, Pai, o teu pequeno, Senhor, teu embaixador, Pai, que ele venha diminuir, Pai, e o Senhor venha crescer esta noite. E aqui está, Pai, a tua igreja. Em nome do Senhor, sou grato a Deus de poder estar aqui pela primeira vez, conhecendo esta igreja, este povo, através do projeto. Deus tem nos levado aos quatro cantos desta cidade. Tem nos levado a palavra genuína e verdadeira. Nesta noite eu quero que você que está com a sua Bíblia Sagrada, abra ela no livro segundo escreveu o profeta Jeremias. Jeremias capítulo 1. Você vai entender nesta noite qual é o propósito de Deus na sua vida. Jeremias capítulo 1. E o versículo 4 a seguir. Jeremias capítulo 1, versículo 4 aqui em diante. Os que puderem ficar de pé, amados, fiquem de pé conosco, em reverência à palavra de Deus. Sabe, quando chega um presidente da república, um governante, uma autoridade terrena, principalmente no exército, um general, um brigadeiro, eles batem continência, não é? Verdade. Eles ficam de pé, porque está passando uma autoridade. Glória a Deus, Jesus. Eles entenderam que esta autoridade foi constituída pela nação. E nesta noite aqui está uma autoridade, não apenas terrena, ela é uma autoridade eterna. É aquele que era, aquele que é e o que há de vir, o Todo-Poderoso. A Bíblia diz que Ele é o Alfa, Ele é o Ômega, Ele é o princípio e Ele é o fim. Ficar de pé também, amados. Obrigado, profeta. Palavra do Eterno nesta noite. Assim veio a minha palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei, e às nações te dei por profeta. Então disse eu: ó Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque eu não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas, eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. Não tema diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e disse-me o Senhor: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Glória a Deus. Pai, assim como teu filho orou, Deus, uma vez mais te peço a tua dependência nesta noite. Deus, fala conosco, Pai. Precisamos ouvir a tua voz através da tua palavra, como já foi pregada nesta noite. Continua falando conosco. Aqui tem homens e mulheres, jovens, crianças, adolescentes, senhoras e senhores. Então que nesta noite a tua palavra, ela venha ser como pão para trazer o alimento. Que ela venha ser, Pai, a água para saciar a sede da alma do sedento. É o que eu te peço em teu nome, Jesus. Amém e amém. Que pode já aplaudir o Senhor, glorifique a Ele, exalte o nome do Senhor. Glória a Deus. Sabe, eu estive, irmãos, vou já entrar na mensagem, mas eu estive agora, ontem, o meu pai ele é paciente do SECOM. Eu estive lá para pegar uma medicação para ele. Eu cheguei lá, amados, quase 5, umas 4h30 para as 5 horas da
às 17 horas. Fiquei lá praticamente até às 18h30 para ter uma consulta, para falar com o médico. E no intervalo deste tempo eu vi muitas pessoas entrando e outras saindo. Algumas pessoas não tinham a possibilidade de se levantar. Outras estavam com tumor no pescoço. Outras com tumor no ventre. Outras com tumor nos olhos, na boca. O que exalava era um odor de podridão no corredor do hospital. E quando eu olhei para aquela veracidade de tudo que estava com os meus olhos vendo, pessoas gritando de dor para tomar uma morfina, que é uma dose que alivia a dor intensa. A gabapentina, que trabalha junto com a morfina. Eu não sou médico, mas por acompanhar o meu pai a gente vai aprendendo. E por que eu pedi para você se pôr de pé? Porque você tem pés saudáveis. Glória a Deus, aleluia. Você tem dedos, tem pessoas lá que estão sem dedos. Estão morrendo em pedaços à procura da sua saúde. Então eu quero que tu entenda, sabe quando a gente valoriza a vida? É quando a gente entra em um hospital ou em uma penitenciária. Na penitenciária nós vamos entender o poder da liberdade. No hospital nós vamos entender o poder que há na saúde. Então nessa noite, mesmo que você esteja preso, há um Senhor que está para libertar nessa noite. Mesmo que você esteja doente, há um médico dos médicos, ele foi o primeiro a chegar. Oh, calabaçuri andequega, lá e decano. Glória a Deus, Jesus. Há uma batalha espiritual muito grande aqui. Há uma guerra entre anjos e demônios. Principados e potestades, neste exato momento, estão travando uma guerra em almas que entraram aqui nesta noite. Pessoas que já eram para estar enterradas, mas Deus deu a segunda chance, então aproveite. E algumas, quem sabe, marcadas para isso. Assim o Senhor me revela. Mas você entrou nesta noite, neste lugar, e a tua história não será mais a mesma. Porque todo aquele que tem um encontro com Deus, a sua história é mudada, assim como Ele mudou as nossas histórias. Jeremias, ele foi um profeta que profetizou no reino de Judá, em Jerusalém, conhecido como Reino do Sul. A Bíblia diz que quando Salomão morre, seu filho Roboão governa. Por ser muito jovem e por não ter pedido conselho dos anciãos, ele tomou decisões erradas. E com isso, houve consequências dolorosas para o reinado. A Bíblia diz que o reino agora unificado de 12 tribos se dividem. Reino do Norte, conhecido como Israel. Reino do Sul, conhecido como Judá, capital Jerusalém. E a Bíblia vai nos dizer que nos anos do rei Josias, um rei que o Senhor levantou ainda muito jovem, este rei governou e trouxe para Judá novamente a seriedade da adoração do Deus verdadeiro. Quebrou e derrubou os porte-ídolos. A idolatria que estava estabelecida em Judá foi arrancada. E com isso, a adoração no templo voltou. E o Senhor se alegrou. Porque a Bíblia diz: feliz a nação. É ou não é? Os judeus é o Senhor. Então a nação estava unificada, estabelecida mesmo, dividida por tribos. Mas a Bíblia fala que agora Josias morre. E o povo novamente agora volta a viver no pecado, na idolatria, no paganismo. E começaram a andar segundo as suas próprias concupiscências.
E com isso Deus olha para o céu e precisa chamar a atenção e exortar o seu povo. E agora ele levanta um homem chamado Jeremias. Jeremias, ele foi um jovem que por muito cedo foi chamado por Deus. A Bíblia diz que o Senhor falou para Jeremias: Jeremias, antes mesmo que tu fosse formado no ventre da tua mãe, eu te conheci e te chamei por profeta. Isso me faz entender que antes mesmo de nós sermos apenas um pequeno embrião do óvulo materno, Deus já nos conhecia. Deus já tinha nos escolhido para uma grande obra nesta terra. Então nesta noite, tem pessoas aqui que ainda não descobriram o propósito que Deus tem em sua vida. Mas eu quero dizer para você nesta noite: você não nasceu por nascer. Deus te escolheu do ventre da tua mãe. Deus te escolheu para ser a diferença nesta geração. Mesmo que hoje seja o contrário. Quem sabe você tem dado dor de cabeça para a tua casa. Quem sabe tu tem sido a ovelha negra dentro do teu lar, no meio dos teus irmãos. Mas não te preocupa, aleluia, Ele te escolheu mesmo assim. Ele vai te levantar, Ele vai te lavar com o sangue dele, vai te vestir de vestes novas e vai colocar as palavras na tua boca. Glória a Deus, aleluia. Oh, aleluia, glória a Deus. Duro é profetizar nos tempos de Jeremias, porque este homem profetizou para o seu povo. Repita comigo: para o seu povo. Uma coisa, irmãos, eu sempre digo isso: eu chegar aqui, vocês não me conhecem, estão me vendo agora. Algumas pessoas, muitas pessoas dão até atenção à palavra. Duro é você ouvir a mensagem de quem é o pastor, de quem é a pessoa que congrega aqui. Por quê? Porque vai dizer: eu conheço. É o pastor, todo domingo eu vejo ele lá na igreja. Glória a Deus. Jesus passou por isso. Ele pregou em Nazaré. Aí disseram: quem que vai pregar hoje? É Jesus. Ah, Jesus eu conheço, é o filho do carpinteiro. Não é a mãe dele, não é a Maria. Glória a Deus. Jesus passou, irmãos, também por esse processo de rejeição. Mas sabe o que ele fez? Ah, vocês não querem me ouvir? Então eu vou sair dos meus compatriotas. Eu vou invadir Samaria, Judeia. Vou atravessar o mar da Galileia, porque a seara é grande, poucos são os sem fim. Eu estou trazendo isso nesta noite, porque Jeremias profetizou para o seu povo. Jeremias profetizava dizendo: olha, e do norte virá o assolador. Ele destruirá o templo, levará cativos príncipes e princesas e derrubará os muros de Jerusalém. Sabe o que o povo fazia? Jeremias não está louco. Eles viravam a costa para o profeta. Jeremias é conhecido como o profeta chorão, porque ele chorava, porque o povo rejeitava. As suas mensagens eram rejeitadas perante o seu próprio povo. Glória a Deus, aleluia. É por isso que tem as lamentações de Jeremias. Ele se lamentando com o Senhor, dizendo: Deus, por que me levantaste para o meu povo? Eles não me ouvem. Eles me veem, mas me ignoram. Assim são pessoas dentro do seu lar. Quantos pais, quantas mães que falam com seus filhos: meu filho, o caminho é esse. Vai para a escola, para futuramente conseguir um bom emprego, ingressar em uma faculdade. Mas por várias vezes, pai e mãe são ignorados dentro do seu lar. Seus filhos andando conforme as suas próprias vontades, aleluia, fazendo um círculo de amizade que muitas das vezes leva um caminho de morte. Quantos pais e mães nesse exato momento estão chorando pelos seus filhos sendo velados em sua casa ou em uma igreja? Sabe por que eu digo isso? Porque assim como Jeremias, eu também, por muito jovem, fui escolhido. Ali está minha mãe, a pastora Rosa.
está minha esposa, a pastora Priscila, e os meus filhos. Mas eu me lembro bem que por muito tempo, eu e minha mãe, ainda eu muito jovem, nós andamos fazendo a obra missionária e evangelística nos interiores dos municípios do nosso estado do Amazonas. Lugares remotos que não tinham água encanada, que não tinham ar-condicionados e nem ventilador, tempos difíceis que não havia energia elétrica. Nós entrávamos em comunidades para fazer os cultos e por muitas das vezes nós vemos os ribeirinhos pegando as suas canoas e vindo de outras comunidades para ouvir a palavra de Deus, e eles adoraram com amor, com entusiasmo, com alegria. Quantas vezes cobras, essas serpentes conhecidas como cobras grandes, passavam próximo de canoas nossas? Quantas vezes pegamos chuvas atravessando o rio para pregar o Evangelho, para levar a palavra genuína e verdadeira? Quantas vezes nós andamos em ramal e os animais percorriam de um lado para o outro? Por muitas vezes o Senhor nos deu livramento de morte, para nós entendermos que o Evangelho ele é constituído por homens e mulheres de coragem e de ousadia. Deus tem levantado uma equipe de mulheres e homens, porque sabe para que foram escolhidos, para serem a diferença. Só que a minha vida nem sempre foi essa. Deus tocou no meu coração de eu vou resumir meu testemunho, falando de Jeremias. Mas eu me lembro bem, eu era uma das alegrias da casa, 5 irmãs e eu de homem apenas. No meio de um monte de mulheres, eu era o filho. Quantas vezes as minhas irmãs, nós temos um grupo de louvor também que a gente adora na igreja, nos reuníamos para adorar. Só que a Bíblia diz, irmãos, que há caminhos que para o homem é caminho de bem, mas no final são caminhos de morte. E um dia também, assim como um filho pródigo, eu saí da casa do pai. As pessoas que estão aqui, que um dia já viveram na casa do Pai, que lembram do passado, quando eram adolescentes, quando eram crianças, e cantavam na igreja, ajudavam o pastor na construção, ajudavam entregando um folheto, ajudavam a sua mãe, vinha abraçado com a sua mãe e com o seu pai para adorar, mas os filhos agora cresceram. E com o crescimento, irmãos, vem as descobertas do mundo. E o homem e a mulher é curioso, ele quer entender, ele quer saber. E assim também eu saí da casa do pai. Uma pessoa que não bebia, não fumava, não vivia em festas, só do colégio para casa, de casa para a igreja, uma rotina que vivia anos. Mas agora o caminho é outro. Conheci novos amigos, novas amizades. E eu me lembro bem que o primeiro copo, o primeiro fumo é uma descoberta. A mente, o metabolismo, o organismo não adaptado com essa substância descobre e explode dentro da pessoa uma influência para o mal e um relaxamento. A maconha, conhecido como a erva, uma das drogas mais consumidas do mundo inteiro, em alguns países já legalizados, altera o metabolismo. Então, não é? Você que estava estressado agora ri com o vento. Isso aqui é uma realidade, irmãos, tem que pregar a verdade. João 8,32, e conhecereis e a verdade vos libertará. Glória a Deus, glória. Só que nós não entendemos que o diabo ele trabalha numa falsa alegria. O inimigo, se você está estressado, vai lá, toma uma cerveja. Não é? Fuma um cigarro, relaxa. Uma pessoa dependente do álcool, como meu pai foi por muitos anos, sabe o que ele fazia para controlar a sua coordenação motora? Ele tinha que tomar uma dose. Ficava assim, ó. Quando ele ia na taberna, segurando o copo assim, ó, aí ele tomava, ó. Na hora. O homenzinho ficava uma máquina.
Por que eu digo isso para você nessa noite? Porque quem sabe tem pessoas aqui que já viveram ou estão vivendo esse processo. Na droga, quem sabe no alcoolismo, no tabagismo, no homossexualismo, no lesbianismo. Algo te prende. A Bíblia diz que quando o Senhor teve um encontro com o jovem rico tinha uma dúvida e disse para Jesus: mestre, o que faço para herdar a vida eterna? Ele disse: tu sabes os mandamentos, honra teu pai, honra tua mãe. Não, mano. O Senhor começou a explicar os mandamentos e ele disse: Senhor, tudo isso eu sei e tudo isso tenho feito desde a minha mocidade. O Senhor olhou para ele no profundo, porque Deus conhece o homem não apenas pela capa, não apenas pela estética. Deus conhece o homem por dentro e por fora. Então Deus conhece você porque Ele o formou. O Senhor olhou assim para ele e disse: mas te falta uma coisa. Vende tudo que tu tens, dá aos pobres e segue. A Bíblia diz que aquele jovem, sabe o que o Senhor tocou ali? O Senhor tocou na ferida. O Senhor tocou onde o jovem estava preso. E ele não teve a capacidade de doar tudo aquilo que tinha e seguir ao Senhor. Diferente de Abraão, o Senhor falou: Abraão, eu quero um sacrifício, e este sacrifício é o teu filho. Diferente do jovem rico que fez Abraão, ele levou Isaac e colocou no altar. E disse: Senhor, está aqui a minha oferta. Glória a Deus. Era o único filho, a sua esposa era estéril, e ele já era velho, não tinha possibilidade de ter outros filhos. Mas o Senhor falou: Senhor, acima do meu filho, eu amo a Ti sobre todas as coisas. Glória a Deus. E aqui ele está diante do teu altar, ó Senhor. Quem sabe tem pessoas aqui que não estão dispostas a abandonar a vida que vivem há anos. Estão adaptados, estão em uma rotina diária de vida todo final de semana. E o tempo passa, os anos vão, as décadas vêm. E hoje o Senhor está dizendo: você está disposto a arrancar e atirar, porque o Senhor diz na sua palavra: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si, toma a sua cruz e siga-me. Glória a Deus, Jesus. Sabe o que é negar a si mesmo? É negar tudo aquilo que está dentro de nós. Os desejos, as vontades, as paixões internas. Tudo aquilo que está te prendendo é preciso ser arrancado para que você venha alcançar do Senhor uma libertação genuína e verdadeira. Tu não vai se arrepender, porque a alegria que o mundo te dá, ela é passageira, mas o que o Senhor te dará será eterno. Depois de aplaudir ao Senhor, glorifica Ele. Estou concluindo. Eu me lembro bem que eu ia passando da aula e dois amigos finados meus me chamaram. Lembro até hoje. Normalmente nós vivíamos mais por apelido. E esses dois jovens me chamaram da laje. Eu subi. Quando eu subi na laje, porque veio de onde eu vim do colégio agora. Pega aí, cheira aí, lança perfume conhecido como loló. Comecei a cheirar. E eu falei: e agora como é que eu vou para casa? Como é que eu vou descer essa escada? Quando eu cheguei em casa, minha mãe me olhou. E quem tem um discernimento espiritual sabe que você está de férias. Ela olhou para mim e ela disse: tu está de férias? E eu querendo falar: que diferença, mano? Tu está diferente, meu filho. Algo aconteceu contigo. Eu não sinto mais aquela presença. Porque o pecado nos distancia de Deus, irmãos. O pecado nos afasta. Quando Adão pecou com Eva, sabe qual foi o primeiro pensamento deles?
de se afastar de Deus. Foi ou não foi? Eles se esconderam do seu Criador. A intimidade, o relacionamento que eles tinham agora já foi quebrado. A aliança foi quebrada com o pecado. Tem pessoas aqui que há anos estão afastados, mas Deus está dizendo: hoje é noite de voltar ao primeiro amor. Hoje é noite de reatar a aliança que foi quebrada. Mesmo sendo filho pródigo, mas o pai nunca deixou de te esperar no caminho. Hoje ele tem anel para colocar nos dedos, ele tem sapatos novos e uma roupa nova para a igreja. Eu me lembro, irmãos, que eu passei 7 anos da minha vida depois desse acontecimento. Aqui está minha mãe, aqui, ó. Tudo que eu estou falando, ela sabe que foi o que vivi durante esse tempo. A minha casa virou uma das maiores bocas de fundo da zona leste de Manaus. Eu me lembro bem que no dia que a polícia invadiu a nossa casa, houve uma operação na zona leste. E essa operação, eu tinha acabado de sair. A operação invadiu a frente da casa, atrás, do lado, pulou a laje. Pegaram o meu padrasto, pegaram os aviões que estavam vendendo, pegaram uma mulher que estava consumindo droga em cima da laje. Eu tinha acabado de sair. Quando eu cheguei, eu disse para minha mãe o que foi que aconteceu. Eu olhei, a casa estava com reboliço. Olhei para o quintal, irmão, parecia que estava querendo fazer uma piscina. Cavaram tudo atrás de droga. E eles falaram assim para minha mãe: olha, agora nós estamos atrás do seu filho. Ela falou: meu filho está atrás de ti. Eu me lembro bem que eu fugi sem direção. Eu disse: meu Deus, a polícia vai me pegar, vou para a penitenciária. E eu comecei a orar ao Senhor. Eu comecei a clamar ao Senhor. E eu disse: Deus, tu lembras, Pai, do tempo que eu pregava, do tempo que eu ia para a tua casa te adorar, mas olha a vida que eu estou agora. E eu andei pela rua errante, sem direção. Mas eu vi que a polícia não pegou, eu vi que nada aconteceu, e eu voltei a viver a mesma história. Aí sabe o que Deus faz, irmãos? Ele faz como Jonas. Eu vou te acordar deste sono. Eu vou agitar o mar e eu vou soprar o vento. Para entender que eu te chamei no ventre da tua mãe. Tem pessoas aqui que Deus está falando contigo. Deus ainda não soprou, mas se tu não se render, Ele vai soprar e Ele vai agitar o mar, para que tu entenda, para isso tu foi escolhido. Deus soprou o mar na minha vida, tirando meu primeiro filho, irmãos. Para hoje eu estar aqui novamente pregando. Hoje meu filho era para estar com 20 anos de idade. O meu filho caçula, ele está com 2 anos. Toda vez que meu filho caçula ri para mim e me chama de pai, eu vejo meu filho, o que Deus levou. Mas eu me lembro bem, eu estando no tráfico, vivendo a vida louca, porque você sabe que hoje essa é uma vida louca. É um castelo de areia, tu constrói um império, mas com o vento se desfaz e com a água desaparece. Um dia meu filho chegou para mim e disse: pai, eu estou com dor de cabeça, pai. Eu falei com a minha esposa, ali está ela, eu disse: não, dá um remédio para meu filho, que ele está com dor de cabeça. Aí ele deu o remédio, ele ficou bom, ele brincou. No outro dia ele falou: pai, eu estou com mais dor de cabeça. Só que o que estava acontecendo, irmão, sabe o que estava acontecendo? Já era o vento, já era o mar, já era Deus mostrando para mim que quando Ele quer trazer, Ele traz da sua forma. Glória a Deus. Há um anzol na mão do Senhor, e por muitas das vezes Ele coloca no nariz. Ele tira o egoísmo, a soberba, o orgulho. Ele faz com o homem entender que ele é pó. E meu filho começou a andar segurando nas paredes assim. Aí ele ficava tonto, segurava nas paredes. Aí eu olhei: precisamos levar ele no médico. Levamos no médico, batemos um raio-x, nada tinha, foi para casa, voltou. Passou uma semana, meu filho começou a ter mais dores. A minha irmã, na época, ela tinha um convênio, ela trabalhava na Unimed, tinha um convênio, e bateram uma ressonância magnética no cérebro do meu filho. E quando bateram essa ressonância magnética, detectaram no cérebro, o cerebelo próximo ao cérebro,
um tumor maligno de 5 centímetros. E os médicos chegaram comigo, com a minha esposa, e disse assim: ó, teu filho, ele está com um tumor maligno, está enraizado. O teu filho, se tu quiser curtir a vida com ele tem 6 meses de vida. É o tempo que teu filho tem. Meu filho tinha... Imagine todo pai, toda mãe que ouve uma notícia dessa, sabendo que o seu filho ou alguém que você ama vai morrer daqui a 6 meses. Sabe o que eu fiz, irmão? Eu recebi aquela notícia, eu falei para minha esposa, eu cheguei no meu quarto, eu caí em lágrimas, segurando meu filho em casa. Eu disse para minha esposa: nosso filho está com câncer. Os médicos falaram: nós vamos fazer logo os primeiros procedimentos, nós vamos fazer a cirurgia, mas nós não damos chance para ele, mas precisamos fazer, vocês concordam? Eles dão um papel, né, para o pai e para a mãe assinar como autorização. Nós autorizamos. Meu filho voltou, irmãos, da cirurgia. O médico falou: olha, a cirurgia foi um sucesso, foi uma bênção. Só que nós precisamos fazer uma quimioterapia e radioterapia. Depois disso, se ele melhorar, nós iremos fazer uma fisioterapia para ele movimentar já a coordenação motora. Fizeram. Meu filho ficou bem carequinha. Nós passamos muito tempo indo para o Getúlio Vargas, Hospital Universitário Getúlio Vargas, lá no Boulevard. Nessa época, irmão, Deus fechou as portas para mim. Eu fiquei desempregado. Eu ia 5 horas da manhã, 4h30 eu me acordava para 5 horas. Eu e meu filho, eu segurava meu filho aqui. Eu pegava o primeiro ônibus, eu e minha esposa, sem dinheiro para merendar, sem dinheiro apenas da passagem. Quantas vezes meu filho me provocava, o estômago dele já estava, o câncer já estava passando no seu corpo, e ele provocava, ele comia, ele me provocava dentro do ônibus. Quantas vezes eu cheguei no hospital ali com meu filho segurando, e eu chorando todo sujo. E eu falei para Deus, eu falei: Senhor, se esta era a forma de eu voltar para a tua casa, Senhor, eu vou voltar. Mas cura meu filho. Porque a gente sabe, irmãos, a gente acha que Deus é Deus só quando faz o milagre. Não, não é? Se Ele faz o milagre, Ele é o meu Deus. Ele é meu Senhor. Mas eu quero dizer para você: Deus é Deus em todas as circunstâncias. Porque o que vai prevalecer na terra é a vontade de Deus. O poder e o domínio está em suas mãos. A Bíblia diz, irmãos: todo poder me foi me dado no céu e na terra, e debaixo da terra está sobre a minha autoridade. Glória a Deus. Sabe, eu fiquei desempregado. Quantas vezes eu falava: mãe, minha mãe tinha uma passagem, às vezes ela não tinha, às vezes tinha, ela já estava gastando tudo que tinha, irmãos, comigo, com a minha esposa. Chegava na casa da minha sogra e ia emprestar dinheiro. Eu chegava na casa de amigos, eu ia emprestar dinheiro. Eu já ficava com vergonha, ficava: meu Deus, esse aqui eu já emprestei. Esse aqui eu não vou mais, porque o que ele vai falar? E eu ia atrás de emprego e não conseguia emprego. Sabe o que era isso? É Deus. Eu me lembro que eu não era casado ainda com a minha esposa. Eu olhei para ela assim, eu falei: meu amor, vamos se casar? Ela disse para mim: tu falando de casamento? Eu falei: eu quero me casar. Eu tinha ido para a igreja, eu tinha me reconciliado. Eu falei: agora eu quero me casar contigo. Aí ela falou assim: mas o nosso filho está doente, tu está desempregado e nós não temos nada. Um casamento precisa ser um casamento bonito. A mulher tem que estar com uma roupa de noiva, o noivo tem que estar com um paletó bonito, tu só está com uma calça. Glória a Deus, aleluia. Aí sabe o que eu falei para ela? Eu falei: vamos fazer o seguinte, vamos emprestar, a gente só da nossa vida era emprestar. Aí tinha um irmão, que ele era quase do meu tamanho, ele era para achar roupa para mim, irmão. É difícil. O irmão era um pouquinho maior do que eu. Eu falei: o irmão é quase do meu tamanho, eu vou emprestar o paletó dele. Aí eu emprestei o paletó. Eu falei: irmão, se me arranja essa calça, a calça eu não tenho, mas eu te dou o paletó. Eu fui com outro irmão e arranjou a calça. E o sapato agora, fui lá com o irmão e arranjou o sapato. Estava tudo emprestado. O único que era original era o noivo, mas a roupa era toda emprestada.
Aí a minha esposa, a minha irmã tinha se casado há poucos meses, e ela era praticamente do mesmo tamanho dela. Olha, a roupa tu já tem, vamos emprestar também. Isso aqui, ó, é para pessoas que não se decidiram se casar ainda com seu marido, que colocam obstáculos. Porque quem ama de verdade não coloca barreira, não coloca divisão. Deus quer até esta aliança. Há quanto tempo tu está com teu marido? Há 15, 20 anos de mulher. Deixa melhorar as coisas. Se depender do diabo, nunca melhora, meu irmão. Mas se depender de Deus, é hoje que Deus muda a história. É hoje que Deus muda os planos da tua vida. Sabe, irmãos, eu estou encerrando, me dê só mais 10 minutinhos. Aí nós fomos se casar. Eu falei, agora tem que ter comida. Aí o pastor chegou comigo, meu pastor falou, olha, nós vamos ajudar com a ornamentação e ficar comigo. Uma vez. Meu filho vinha num carrinho de bebê, ele já não andava mais. Ele perdeu a sua locomoção, coordenação motora. Os seus olhos já não viam direito. O câncer estava invadindo a sua face e ele já olhava embaçado. E bem carequinho, eu não esqueço até hoje. Eu entrei na igreja, nós nos casamos. E o meu filho estava lá. Ele já não falava mais, mas ele falou com um sorriso. Ele deu um sorriso tão bonito, irmãos, que nesse sorriso eu pude entender que Deus estava falando comigo através daquele sorriso, dizendo: agora eu vou soprar o teu ministério. Glória a Deus. A partir do momento que eu casei com a minha esposa, eu me casei numa sexta-feira, no sábado, chamado Lua de Mel. Meu filho foi internado. Na sexta-feira foi a última vez que meu filho foi com vida para dentro de uma igreja. A mesma igreja que ele foi sexta-feira, ele voltou na segunda para ser velado. Depois do casamento, ele foi internado no sábado. No domingo eu estava em casa, a minha esposa ficou com ele. E eu estava em casa orando ao Senhor, dizendo: Deus, cura o meu filho, Pai, que ele volte para casa. Mas eu dormi, irmãos. E quando eu dormi, eu tive uma visão também. E essa visão aqui ela é muito poderosa. Eu pude ouvir Deus falando claramente comigo em uma visão. Eu me via numa estrada muito longa. E aquela estrada longa, e eu andando naquela estrada, eu via uma voz falando comigo, mas antes disso eu vi as nuvens se tornarem negras. Começou a chover, dar uma tempestade muito forte. E eu fiquei ali na estrada, numa parada de ônibus. Aí aquela voz falou comigo assim: por que tu parou? Eu falei: eu parei por causa da chuva, só que eu queria ouvir quem estava falando. Eu queria ver quem estava falando e eu não via ninguém. E ele disse assim: tu não pode parar. Tu quer entender o que está acontecendo contigo? Eu falei: sim, eu quero. Então olha para a estrada. Eu olhei para a estrada. Quando eu olhei para a estrada, aquela voz disse assim para mim: sabe o que significa essa estrada? É a tua vida. É o percurso da tua história, ainda é longo. Olha a revelação, isso o próprio Deus falando. Quando tu chegou na estrada, que significa a tua jornada, a tua vida, como é que estava o clima? Eu falei: estava um sol. E agora? Eu falei: está chovendo. A tua vida nem sempre será dia de sol, terá dia de chuva. Então entenda uma coisa nesta noite: a nossa vida nem sempre será ensolarada. Terá dias que a tempestade vai bater na nossa casa, o vento vai soprar, mas a Bíblia diz que aqueles que ouvem as minhas palavras e obedecem é como um homem prudente que alicerçou a sua casa sobre a rocha. Glória a Deus, aleluia. Bateram os ventos, correram os rios, mas a casa ficou em pé, porque a rocha significa Deus na nossa vida. Ele disse assim: tu não pode parar agora, porque se tu parar, tu vai perder o ônibus. Quando eu olhei para trás, veio um ônibus de criança, ônibus escolar, irmãos. Aquele ônibus escolar cheio de criança, brincando, irmãos, alegre,
Quem já viu ônibus escolar aqui, irmãos, passando na rua? Quem já viu aqui, ó? Glória a Deus. Eles passam-se em silêncio, chorando. Meu irmão, ele desperta todo mundo que está na rua. Eles passam brincando, não é? Brincando, se alegrando. E eu vi aquelas crianças no carro, ele disse assim, escolar. E as crianças pulando, brincando, dando tchau. Ele falou, ó, você perdeu o ônibus. No outro dia, irmãos, o meu filho faleceu. Sabe, quando eu recebi a notícia que meu filho faleceu, eu fui no cemitério, não, no hospital, no Joãozinho, do lado do João Lúcio. E eu falei pro médico, cadê o meu filho? Ele falou, olha, teu filho acabou de descer pro necrotério. Quando eu desci no necrotério, o missionário falou assim, médico, eu vi o meu filho. Eu nunca tinha visto uma criança ainda no necrotério. Eu vi o meu filho com aquele rosto, com aquela carequinha, uma atadura, uma mordaça na sua boca e a sua mão no seu peito. E eu olhei para o meu filho, eu não pude acreditar que era ele, mas eu disse essas palavras que até hoje eu não esqueço. Eu disse para o meu filho assim, meu filho, tu me deixou tão cedo, meu filho. Por que tu me deixou? Eu comecei a conversar com ele. E eu olhei assim, naquele lugar, no necrotério, olhei para o céu e eu chorei. Eu disse, Deus, foi tu que me deu, Senhor. Foi o Senhor que levou, foi feita a tua vontade. Porque eu sei que um dia, Senhor, eu estarei com ele novamente. Ele tinha 4 anos de idade. Eu sei que hoje ele está na glória, na eternidade. Agora, Senhor, me ajuda a vencer este mundo, para que eu possa um dia abraçar ele novamente, como um dia eu abracei aqui na terra. Mas eu podia entender porque Deus trabalhou dessa forma. Sabe por quê, irmãos? Porque eu estava como uma ovelha desgarrada. Eu estava lá fora e Deus me chamou para pregar o Evangelho. E um dia eu parei. Deus manda dizer para alguém aqui nessa noite, eu quero que você fique de pé comigo, por favor. Glória a Deus. Você que ouviu a palavra do Senhor e esse breve testemunho. Quem sabe você já foi uma bênção na mão do Senhor. Quem sabe você que está aqui era pregador do Evangelho. E quantas vezes Deus tem te dado a oportunidade? Aquela bala, aquela faca, aquela casinha que fizeram que era para te matar. Mas lá estava a mão de Deus dizendo, vou te dar mais uma oportunidade. Glória a Deus, Jesus. Até quando tu vai fugir? Até quando você vai fugir da presença do Senhor? Até quando? O mar vai se movimentar, o vento vai soprar, porque Deus soprou na minha vida, para que hoje eu pudesse estar pregando a palavra. Mas hoje você tem a oportunidade de vir pelo amor. O amor representa Cristo. E hoje Ele te chama. E Ele diz para você, eu te amo da forma que tu está, da forma que tu é. Não importa o que tu fez, porque desta noite em diante Ele vai te limpar, vai te purificar. E Ele vai apagar os teus pecados e já não vai se lembrar mais. E uma nova história Ele vai fazer na tua vida. Eu quero chamar nesta noite a primeira pessoa. Pastor, eu quero me reconciliar, pastor. Pastor, eu quero voltar ao primeiro amor. Você que está aqui, você que ouviu a mensagem, o testemunho, você que entende que Deus te escolheu no meio da tua família, no meio da tua casa. Você é boca de Deus nessa nação. Até quando tu vai fugir da presença de Deus? Você pode vir aqui na frente, nós estaremos orando pela tua vida. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Senhor te chama nesta noite, vinde como estás. Oh, Espírito Santo, aqui está uma primeira pessoa, pode vir, irmãos. Deus está na casa, pode vir, Ele está no controle. Isso, pode adorar. Enquanto o Senhor está trabalhando nos corações aqui, está quebrantando os corações.
corações. Deus está dizendo aqui para você: e hoje é a noite da tua oportunidade. O amanhã não te pertence. Amanhã pertence só ao Senhor. Naquele grande dia tu estarás diante do Deus Todo-Poderoso. Oh, aleluia. A Ele a glória para sempre. Amém. Pode vir nessa noite, isso pode vir. Pode vir, Deus, nessa noite. Se tiver alguém aí dos obreiros, das obreiras, se tiver alguém querendo vir, e você tocar no teu coração para chamar esta pessoa, fala para ela isso, dá uma palavra para ela, diga: Deus te chama, Deus quer fazer um milagre na tua vida. Oh Deus, para sempre, amém. Você jovem que está aqui nessa noite, honra teu pai, honra tua mãe, porque este é mandamento do Senhor. Um dia eu fui vergonha para minha casa, hoje tenho sido alegria para minha mãe e para minha família. Deus, Ele quer mudar isso na tua vida. Aonde foi vergonha, será dupla honra na tua vida. Oh, recalabassuri minekeve, alai nekave. O saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis são os pensamentos. Quão insondáveis seus caminhos de ser. Não venho a Ele a glória. A Ele a glória. A Ele a glória. Pra sempre, amém. Eu quero chamar aqui na frente. Nós vamos já orar pela irmã. Mas você que está aqui, que tem uma causa na justiça, os pastores estarão orando. Glória a Deus, Jesus. A missionária estará orando nesta noite. Você que tem um filho, uma filha, você mãe que está aqui nessa noite, e tu tem orado pelo teu filho, tu tem orado pela tua filha, pela libertação dela, pela libertação dele. Eu quero que você venha aqui na frente receber esta oração. Glória a Deus. Você que está desempregado, há tantos anos ou meses você tem colocado o currículo e a porta está fechada, e você tem dito: Deus, abre essa porta para mim, ou abre essa porta para o meu filho, para o meu marido. Você pode nessa noite receber esta oração por ele. Glória a Deus. Ou você está, quem sabe, com uma enfermidade, e esta enfermidade você já foi nos médicos, e os médicos não descobriram. Você tem tomado remédio por remédio e nada tem resolvido. Eu te chamo nessa noite para receber esta oração aqui neste lugar. Não tenha vergonha não. Milagre é você que quer a bênção. Se teu irmão não quer vir, mas você quer, então toma posse da tua vitória. Deus está aqui para te abençoar e para honrar a tua vida. Portas se abrirão ainda esse mês. As bênçãos do Senhor entrarão dentro do teu lar. Grandes provisões Deus está dando para a sua igreja. Eu quero nessa noite, se possível, na oração, estaremos ungindo os irmãos. Pessoas estão chegando aqui, eu vou passar o microfone. Estará tendo esta oração poderosa e você vai receber o seu milagre. Aleluia. A palavra de Deus diz: se ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Amados, nós estamos aqui amando de Deus. Dentro do teu coração, você sabe
conserto com Deus. O Senhor te trouxe aqui neste lugar porque você precisa desse conserto com Deus. Então eu te convido.